boa noite. Eu sou Jocélio Leal e está no ar o Vertical SA, a revista de economia e negócios da TV O Povo. Como o Estado pode aumentar o seu potencial exportador e como a crise pode atrapalhar as vendas lá fora. As soluções logísticas já estão aparecendo, mas estaria faltando uma espécie de empolgação para exportar. E aqui no estúdio sobre esse assunto eu converso com a gestora de projetos de internacionalização de pequenas empresas do Sebrae Ceará, Marta Campelo, e também com o presidente da Ceará Trade Brasil, Roberto Marinho. A primeira edição do Anuário de Fortaleza foi lançada pelo Grupo de Comunicação O Povo. São muitos os dados que os fortalezenses devem saber e que agora estão mais acessíveis nas páginas da primeira edição do Anuário de Fortaleza. No quanto custa um Rolex? Na agenda positiva, um empreendedor que começou sua carreira em alto mar. Você conseguir um império é muito fácil. O mais difícil é você manter ele, certo? No layout, aperte o cinto. E no ócio, o presidente da APIMEC Nordeste, Célio Fernando Melo, dá suas dicas de literatura e cinema. Pelo menos assim, a cada 15 dias eu procuro me encontrar com alguns amigos, trocar algumas ideias, né? Eu acho que devagar um pouquinho e olhar assim, filosofar, eu acho que é ótimo. Agora, no Vertical SA. $514 milhões. Esse foi o volume de exportações do Ceará de janeiro a maio deste ano. O Estado possui alguns gargalos que prejudicam as suas vendas no mercado externo. Veja na reportagem de Franciane Amaral. Os pacotes no fundo da loja de Seu Brito estão cheios de castanha que vão sair do Ceará em breve. O comerciante já vende o produto há 15 anos e garante que o gostinho da castanha cearense já ultrapassou os limites do estado faz tempo. A gente vende também para fora, o turista que vem aqui, ele compra, leva, aí quando chega lá quer repetir a dose, aí liga para a gente, passa e-mail e pede, a gente manda pelo correio. Ninguém fica sem castanha, viu? A castanha do Ceará bateu na boca da pessoa, a pessoa fica viciada, viu? Mas assim como a maioria dos pequenos produtores e vendedores de castanha, Seu Brito ainda não disponibiliza o produto para a venda no mercado externo. Quando se fala em exportação no Ceará, outros produtos são imediatamente lembrados, como flores, calçados. Os números explicam essa referência. No ano passado, as exportações de calçados cearenses chegaram a $106 milhões. A venda de produtos têxteis para o mercado externo passou dos 46 milhões. Já as exportações de itens de vestuário foram superiores a $8 milhões. Mas as vendas para o exterior poderiam movimentar ainda mais a economia cearense e tirar o estado da 16ª posição no ranking de exportadores do país. Os produtos cearenses são muito apreciados por pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. Mas apesar disso, a grande maioria dos produtos que são vendidos para o exterior é negociada por médias e grandes empresas. As micro e pequenas ainda estão longe desse negócio que é crescente. E os especialistas apontam como principal causa a falta de recursos para investir em capacitação, infraestrutura e planejamento para exportação. As soluções logísticas já estão aparecendo, mas estaria faltando uma espécie de empolgação para exportar. E apesar de mais estrutura, a pouca cultura de exportação também caracteriza algumas grandes empresas. Ficar mais atento ao mercado externo e aproveitar caminhos para a abertura de novos mercados consumidores são as saídas para um crescimento no número de exportações do que é feito aqui no Ceará. E aqui no estúdio eu recebo Marta Campelo, gestora do projeto de internacionalização das micro e pequenas empresas do Sebrae Ceará. E também Roberto Marinho, presidente da Ceará Trade Brasil. Você pode participar dessa conversa pelo 3366-3757, pelo leal@povo.com.br ou pelo Twitter, @verticalsa. Boa noite, Marta. Boa noite, Roberto. Boa noite. Boa noite. Começando pela Marta. Marta, exportar não é uma tarefa fácil? É possível se dizer isso? Não é fácil exportar?
Eu acredito que já foi bem mais difícil, mas hoje ficou bem mais facilitado, até porque hoje existem mais pequenas empresas, micro e pequenas empresas exportando, porque em função de toda uma facilidade que foi criada até mesmo pelo governo federal, pelos governos estaduais, tem instituições que vêm trabalhando, vêm fomentando realmente o comércio internacional e a inserção das pequenas empresas no comércio internacional. Então hoje já ficou muito mais facilitada, a burocracia realmente está bem mais, está bem diferente do que foi há alguns anos atrás. Há alguns anos atrás a gente só via realmente a presença de médias e grandes empresas no ranking das exportações brasileiras. E hoje nós já percebemos a presença de pequenas empresas exportando seus produtos com uma certa facilidade. Talvez não diretamente, tem algumas que não exportam diretamente, mas se utilizam de comerciais exportadoras, de trade, que inclusive nós temos um exemplo aqui, o caso da Trade Brasil, que tem feito esse trabalho, e a Apex tem estimulado realmente o projeto de trades, atuando junto às pequenas empresas. Mas é importante, e lá no Sebrae nós sempre ressaltamos, que é importante que os empresários de empresas de pequeno porte, eles possam ter o conhecimento, mesmo que eles não façam as exportações diretamente, eles tenham esse conhecimento de como fazer essa exportação. Quer dizer, eles procurem essa qualificação, essas informações, para que eles possam acompanhar esse processo e estarem preparados para os gargalos, os problemas, enfim, estarem preparados para essa inserção de uma forma regular. Roberto, você concorda? Você acha que está mais fácil ou não? Você não é tão otimista assim? Sou sim. Eu acredito também que diversos instrumentos já foram criados e principalmente com a facilidade da informação. A abertura da informação está ajudando exatamente a unir as oportunidades que estão fora do Brasil com os instrumentos que existem aqui, que essas entidades criaram, não é, para permitir esse acesso. Porque até a grande, às vezes, ela se depara com algumas barreiras que esses instrumentos também ajudam a facilitar. Então, eu acredito que a gente já andou alguma coisa e falta ainda, é claro, porque isso é dinâmico. Então, a gente vai sempre em busca de resolver essas questões e principalmente a informação. Marta, quem resolve produzir algo e naturalmente mira no mercado externo, qual é o primeiro passo que deve tomar na perspectiva de alcançar esse mercado? Porque naturalmente entre o instinto e a comprovação de que é viável, de que aquilo vai interessar aquele público, enfim, isso precisa ter uma distância, né? Como é que ele fareja isso? Quem é que faz isso por ele? Claro, é importante o que o Roberto falou é que esses instrumentos que existem atualmente, que são disponibilizados por meio das instituições, tanto instituições públicas como privadas, para fomentar e desenvolver a cultura exportadora aqui no Brasil como um todo, e aqui no nosso estado nós temos diversas entidades que têm feito esse trabalho por meio da Comissão de Comércio Exterior. Então, por meio desses instrumentos, os empresários eles podem, ao ter essa necessidade ou então uma vontade de procurar um novo mercado, porque na realidade o mercado internacional nada mais é do que uma outra alternativa que o empresário tem de escoar a sua produção. Na realidade, ele vem fazendo isso no mercado interno e, de repente, ele descobre que essa alternativa do comércio internacional pode ser vantajosa para ele. Como é que ele descobre, Marta? Ele descobre por meio de, por exemplo, normalmente existem muitos casos de empresários que vão ao Sebrae e são demandados, são procurados por empresas, por estrangeiros. Estrangeiros que vêm aqui durante as férias. Por exemplo, a castanha, que você mostrou na matéria. Pode ser, por exemplo, um estrangeiro que veio ao mercado central, consumiu como turista, interessou, foi farejar quem que produzia aquilo. E também porque ele tem uma loja que vende esse produto aqui em Fortaleza e esse turista ele pode chegar até essa loja, descobrir essa castanha, ou então ter essa castanha por meio de um presente. Ele recebeu um presente de castanha de caju que nós gostamos muito. Mas isso naturalmente é a versão empírica da coisa, né? Claro, acaso, é a sorte. Mas os empresários, normalmente, esses empresários que têm esse interesse, eles procuram, por exemplo, o Sebrae. Ao procurar o Sebrae, nós divulgamos esse projeto de internacionalização, ele é divulgado para as empresas que já são atendidas por outros projetos no Sebrae.
Então, por meio dessa divulgação, como o Roberto falou, a informação é muito importante, porque a informação ela está aí presente na internet, nos meios de comunicação de uma forma geral. Por exemplo, a televisão está sempre divulgando, os jornais estão sempre divulgando. Então, os meios de comunicação, as mídias sociais estão sempre divulgando essas novas possibilidades que podem ser alcançadas pelas pequenas empresas. E aí eles despertam para esse novo canal de comercialização. Por que não? Por que não colocar o meu produto lá fora? Primeiro pode ser até aquela questão da vaidade de, puxa, o meu produto em outro país ser consumido por um estrangeiro, em outros países, além do Brasil. Ou pode ser também compor o discurso de venda para o mercado doméstico também. Também, uma diversificação. Uma diversificação. De repente ele está enfrentando uma concorrência muito grande aqui dentro. E aí, até mesmo, não somente por empresas nacionais, mas até por empresas internacionais. Porque o que nós ressaltamos muito junto às pequenas empresas, nesse projeto de internacionalização, é que mesmo que as empresas não tenham interesse em exportar de forma imediata, mas que eles se qualifiquem, se preparem para a concorrência internacional que está aqui bem próxima da empresa deles. Então, a partir daí, eles buscam meios de informação para inserir os seus produtos no mercado internacional. Ok, vou chamar o intervalo agora, mas, Roberto, vou deixar no ar a seguinte questão. Não basta abrir a porta, preciso mantê-la aberta. E, naturalmente, você que trabalha com trade, fazendo essa intermediação, você precisa de escala, de regularidade, um padrão de qualidade. Isso. Queria que você falasse com logística, como é que se constrói isso, como é que se mantém. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quando o investidor aceita correr riscos maiores do que os usuais de mercado na procura de retornos maiores. Ele pode ter um retorno maior, mas também ele corre o risco de perda, inclusive do principal investido. Esse tipo de aplicação é feita para investidores já mais acostumados ao risco e que tendem a olhar para o longo prazo, porque mesmo que ele tenha um retorno ruim em alguns períodos, na média, no longo prazo, ele tem um retorno melhor. E eu volto a conversar com a gestora do projeto de internacionalização das micro e pequenas empresas do Sebrae Ceará, Marta Campelo, e também com o Roberto Marinho, presidente da Ceará Trade Brasil. Participe, mande perguntas pelo telefone, pelo e-mail ou pelo Twitter. Roberto, deixei no ar a seguinte questão. Não basta abrir as portas do mercado internacional, é preciso mantê-las abertas. Como é que se consegue esse grau de profissionalização da micro e da pequena empresa, por exemplo, no Ceará, para que elas consigam isso, consigam não só abrir, mas manter, né? Porque exige logística eficiente, um padrão, né, de qualidade, enfim. Como é que se trabalha isso? Há fatores internos à empresa e fatores externos, né? Em 2008, a Apex criou um programa que à época se chamava... Só para traduzir para quem não sabe, a Apex que é a agência de exportações, de promoção às exportações brasileiras. Ela criou um programa que se chamava Trades do Brasil. Esse programa ele visava reunir as comerciais exportadoras, que podem exportar o produto das indústrias indiretamente, com todos os artifícios, com todos os benefícios da lei, ou seja, a gente pode transmitir para as indústrias, transferir, aliás, para as indústrias todos os benefícios. E a gente tem, digamos, uma expertise de mercado, porque a gente vai em busca para esse coletivo de empresas que atuam em parceria. Então, esse projeto foi criado em 2008 e a Ceará Trade Brasil foi a primeira empresa do Norte e Nordeste que participou. A partir daí, existem várias rodadas apresentando indústrias e as comerciais exportadoras para fazer a ligação com esse mercado. Já tem projetos como o projeto de internacionalização do Sebrae, como o PIX, que serve para capacitar essas empresas internamente, para que eles fiquem com, digamos, a capacidade de alterar suas embalagens ou não, rótulos, caixas e a própria forma de se apresentar ao público. Também tem ações como a Comissão de Comércio Exterior, a CCE do Ceará, que reúne 14 entidades em torno de traçar e discutir as estratégias, os gargalos, as dificuldades, as superações que têm que ser feitas para esse público. Agora, todas essas iniciativas têm que se complementar com a atitude do empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, que é a atitude de olhar o mercado externo
como eu digo sempre hoje que não é mais nenhuma opção, é uma necessidade. Porque por mais que o nosso mercado interno esteja forte e esteja aquecido, e esteja tudo que você puder imaginar de adjetivo bom, está acontecendo no mundo uma crise internacional. Hoje mesmo eu fui procurado já por 2 indústrias europeias que estão querendo desmobilizar toda a estrutura fabril deles lá e trazer para cá. Na Itália, não? Na Itália também. Uhum. É Itália, inclusive Itália essa também. é Itália, né? É na Itália. Uhum. Então o que acontece? Esse pessoal vai chegar com capital financeiro, com know-how, com mercado e com uma grife E de internacional. forma bem agressiva. De forma né? bem agressiva. Então, se essa empresa daqui não tivesse preparado para atingir o mercado interno, nem que utilize isso para o mercado externo, nem que utilize isso para o mercado interno, ela vai ter problemas sem ter tido o problema do acesso ao mercado. Bom, agora, olhando para fora, e depois que o empresário admitiu que realmente é interessante ele pegar uma fatia do mercado externo, não estou falando que ele precisa desmobilizar ou diminuir o atendimento ao mercado interno, ele vai se deparar com as questões logística. Realmente, nós temos uma posição geográfica muito boa para a logística, mas o que nós vemos é que acontece exatamente o inverso. Hoje eu vou para Cabo Verde em 3 horas e meia de voo e levo 45 dias para minha carga chegar até lá. Não tem rota, é isso? Não tem rota. O navio desce da Europa, pega a minha carga, anda com ela até São Paulo. De São Paulo ele sobe para as Ilhas Canárias, lá ele deixa. Outro navio que desce para atender a África, pega nas Canárias, deixa em Cabo Verde e aí segue. Nós estamos com uma proposta, fizemos inclusive um acordo de cooperação dos portos de Cabo Verde com a Companhia Docas do Ceará, agora em janeiro último. Esse acordo já existe, criando a situação física na origem e destino para que se consiga uma linha dedicada a esse mercado. Em que pé está essa proposta? Eu vou receber esta semana agora o documento deles dizendo quais os itens que eles precisam que sejam atendidos, como a quantidade de carga, a quantidade mínima. Que é a empresa? São 4 armadores, 2 de Portugal, 1 da Espanha e 1 de Cabo Verde. Então vocês vão ver qual é a demanda mínima para que se viabilize uma linha como essa. Isso, e nós fomos atrás de companhias de navegação de pequeno e médio porte, acreditando que uma de grande porte não se justifica no início. Mas não é pensando única e exclusivamente nas cargas de Cabo Verde. Cabo Verde já é um hub para a Europa. Só não é para a gente. Já é um hub para a Europa? Já é um hub. Já lá muitas cargas chegam, ficam armazenadas, porque eles fizeram obras, fizeram transformações nos 2 principais portos. Já tem calado bom, que atracam grandes navios de estrutura portuária, estrutura de armazenagem, câmaras frigoríficas, tomadas. Tudo isso eles já fizeram. Então a nossa visão é que ele pode ser o nosso hub para atender a costa africana. E aí você não faz ideia do que é esse mercado. Angola, por exemplo? Angola, Moçambique, Senegal, Guiné-Bissau está passando por uma crise agora, mas é um mercado, mas aí você vai para São Tomé e Príncipe, Moçambique, que está se organizando para a questão do investimento turístico, que é a vocação dele. Então precisamos só analisar o seguinte: esses mercados africanos, eles não têm industrialização. Ou eles estão industrializando agora, ou estão reindustrializando por conta das guerras. E está com o mercado aberto porque eles importam praticamente tudo. Daqui a pouco a gente continua conversando. Vou chamar o cearense que começou sua carreira como pescador e se tornou empresário. Agenda positiva. Apoio Cultural Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Já está vivo ainda aí, ó. Cheguei há 15 anos aqui em Aracati, né? Vim para Fortaleza, há 15 anos que moro aqui. E antes lá eu trabalhava com meu tio, com peixe. Só que quando eu cheguei aqui não vim trabalhar com peixe, trabalhar com confecções. A gente viajando para Piauí, Maranhão, a gente passou em Camusim e viu os peixes, né? Aí eu falei que era pro meu ex-patrão, disse, rapaz, a gente podia levar uns peixes para vender lá nas praias. E a gente comprou 2 caixas de isopor e trouxemos o peixe. Só que quando chegou aqui a gente vendeu muito rápido, aí voltamos de novo, aí nessa trajetória começamos a trabalhar. Eu passei 10 anos trabalhando com ele. Aí quando foi montar minha loja há 5 anos atrás, eu chamei meu irmão Fábio, né? Que é meu irmão. Chamei mais 2 irmãos meus, o Feliciano e o Flávio, para trabalhar com a gente. Hoje eu sou sócio dele, né? O Fábio
comigo, que eu sou o Fernando. E tá com 5 anos, a gente começou, ele tinha um dinheiro para começar e eu tinha, né, esse esquema todinho do peixe. Só que quando a gente começou a investir na loja, ficou R$300, né? Aí precisava pedir cheque emprestado, os amigos da gente, para comprar o peixe. Só que a gente apurava e depositava na conta dos amigos. E hoje, graças a Deus, a gente consegue comprar toneladas com o dinheiro da gente e Deus tem abençoado muita gente. Graças a Deus, hoje estamos bem. E o meu primeiro propósito aqui é qualidade, certo? Na minha mercadoria. Uma qualidade boa para mim passar para os meus clientes. Porque se eu comprar uma mercadoria dos meus fornecedores de qualidade boa, automaticamente eu vou passar a qualidade para os meus clientes, né? Hoje posso levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, Deus tem abençoado muito. Através de mim, a minha família, tudo foi abençoado também, tanto meus pais, meus irmãos, primos, hoje tem primo que trabalha comigo, entendeu? Tem sobrinhos também que trabalham comigo. Hoje minha família em torno do meu sistema todinho, Deus tem abençoado muito. Onde eu chego, todo mundo fala, aí, quem vende peixe bom, camarão bom, os restaurantes que eu forneço, tanto os restaurantes como as barracas de praia, eles têm um prazer de dizer que compra comigo, porque além de ter uma qualidade boa, sempre eu tento atender os clientes, entendeu? No nível do possível. Você conseguir um império é muito fácil, o mais difícil é você manter ele, certo? Entendeu? O problema agora a solução é eu, entendeu? Sempre manter o meu império agora, assim, daqui para frente, manter a qualidade. Primeira coisa, a qualidade da minha mercadoria, e segunda coisa, porque se eu cuidar da minha mercadoria, automaticamente estou cuidando do meu cliente. E se eu conseguir manter até o fim dos meus dias, claro, eu vou sempre estar com sucesso lá em cima. Eu continuo conversando com Marta Campelo, gestora do projeto de internacionalização das micro e pequenas empresas do Sebrae Ceará, e com o presidente da Ceará Trade Brasil, Roberto Marinho. Você pode participar pelo telefone, pelo e-mail, pelo Twitter. Esse quadro tem tudo a ver com vocês, né? É uma história de um microempresário que adotou alguns procedimentos, está indo bem, está empregando gente, você vê que tem movimento, né? E ele tocou algumas palavras-chave, ele falou assim, família, né? Quer dizer, tem a ver com gestão familiar, etc e tal. Tem a ver com eficiência. Como é que uma trade, Roberto, ela trabalha esses fundamentos naquela empresa que ela articula para que venda lá fora? Quando a gente começa digamos assim, a buscar essa empresa, o que primeiro chama a atenção, é lógico, é o produto, mas depois nós temos que entrar para saber como ele é feito. E a grande entra na governança da minha empresa. Entra porque é o nosso nome que criou, digamos assim, esse mercado lá. E como a gente trabalha com várias empresas em conjunto, um problema que dê em uma pode gerar o problema para outras. Então a gente entra e tem uma aproximação muito grande com os gestores, mostrando para eles que realmente eles têm que ter a profissionalização muito forte. Nem que seja para uma pequena empresa, porque isso também não requer grandes esforços. Isso quando você faz é antes de fechar o negócio? Antes. Quando você percebe que não é muito seguro, não é muito firme, você prefere não arriscar isso? Nós enviamos para o Sebrae para que eles possam ser treinados e capacitados lá para daí em diante seguir. Nós temos agora um exemplo muito interessante, que é um entreposto de produtos brasileiros que nós colocamos em Cabo Verde, que a Ceará Trade Brasil colocou, e em 3 meses nós já colocamos lá 7 marcas de produtos do Ceará. Começamos com embarques pequenos, mínimos, para testar a embalagem, para testar a aceitação do mercado, para testar preço e para testar como a indústria trabalha para fazer esses atendimentos pequenos e crescentes. Então a surpresa está sendo boa, porque eles não só estão atendendo as demandas, mas como estão buscando e correndo atrás do que não fizeram, como catálogos, sites, porque isso ajuda sobremaneira na divulgação do produto, tradução para outra língua, porque se não tinha nem site, quer dizer, aí fica... Então, isso tudo eles estão com um interesse muito grande, e vale a pena atentar que, além disso, a preocupação que o empresário aqui também falou com a qualidade. E serve, a gente começando em escala pequena,
serve para eles desmistificarem aquela coisa de dizer, não, eu não exporto porque eu não tenho escala. Você pode exportar uma quantidade pequena e constante, aliado com outros. Quando você começa a trabalhar um determinado produto, determinada marca, você falou em preço, você já posiciona no preço que você pretende trabalhar em definitivo, ou você oferece para um preço menor a título de degustação por um tempo? Como é que é feito isso? Como nós temos lá os 2 depósitos em Cabo Verde, um na Ilha da Praia, aliás, um na cidade da Praia, na ilha que é a capital. de Santiago, que é a capital, e um na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente. E lá existe também uma loja em um shopping center pequeno, que realmente é a característica dos poucos shoppings que existem lá. Então, o que é que a gente faz? A gente chama os clientes em potencial para irem até o espaço, que na realidade ele funciona como uma loja conceito, porque ele tem quantidades pequenas dos produtos para chamar atenção, e os depósitos ficam com a quantidade um pouco maior para atender. Então a gente já lança com o preço para o mercado e com o preço para o atacado, porque um dos acordos que a gente tem com a Associação dos Jovens Empresários e com as câmaras de comércio, tanto de Barlavento quanto de Sotavento, que atende as 2 regiões, é que a gente gere emprego para eles. Então veja que a gente está gerando o mercado para as empresas daqui, fazendo a exportação indireta e trazendo todos os benefícios para eles, mas gerando emprego lá também. A propósito disso, Marta, você falava que, o exemplo da castanha, a gente falou no começo, a grande empresa também naturalmente exporta castanha como commodity, né? E lá, para onde ela exporta, alguém vai comprar essa castanha e vai colocar a sua própria marca, né? Naturalmente vendendo mais caro, porque está agregando um valor. Como é que nesse trabalho de caráter internacional que o Sebrae faz, vocês trabalham com esses produtores locais, o conceito de marca, de posicionar, enfim, trabalham marketing com eles? Esse processo que você falou, que é conhecido como private label, isso aí é muito comum no mercado internacional, nesse processo de internacionalização. Então, as empresas têm que estar preparadas e também têm que ter essa consciência de que, em primeira mão, a marca dessa pequena empresa não vai estar presente lá no mercado internacional, não vai ser posicionado como ele se posiciona aqui no mercado interno. Até porque mesmo no mercado interno, às vezes é difícil ele posicionar a marca no primeiro momento, a pequena empresa. Mas nós procuramos preparar essa pequena empresa para que ele, em um futuro, a médio e longo prazo, ele possa realmente ter a marca de alguma forma reconhecida lá fora. Sabemos que isso é muito difícil, que até mesmo as médias e grandes empresas, elas às vezes até preferem trabalhar dessa forma, principalmente quem trabalha com commodity. Ele vende e ele sabe que a marca da indústria daquele país é que vai ser colocada e que vai ser mostrado lá para o consumidor final. Marta, pode concluir. Mas a gente procura preparar essa empresa, até porque se ele tem uma marca forte aqui e no futuro ele poderá também ter uma marca reconhecida lá fora, é preciso que ele se prepare para isso, busque informações, busque qualificação e desenvolva realmente a marca de acordo com o desenvolvimento da embalagem, do produto, do design, enfim, todas as especificações necessárias para que aquela marca um dia realmente possa ter esse reconhecimento lá fora no mercado internacional. Eu vou ter que chamar um break, mas eu vou deixar no ar uma questão que foi mandada pelo público com relação ao Mercosul, com essa crise agora do Paraguai. Enfim, a pergunta vai na linha do existe ou existiu o Mercosul de fato? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco, continuo conversando com Marta Campelo, gestora de internacionalização das micro e pequenas empresas do Sebrae Ceará, com Roberto Marinho, presidente da Ceará Trade Brasil. Volto a conversar com Marta Campelo, gestora do projeto de internacionalização das micro e pequenas empresas do Sebrae Ceará, e com Roberto Marinho, presidente da Ceará Trade Brasil. Roberto é presidente da Ceará Trade Brasil, mas também da Comissão de Comércio Exterior. O que significa essa comissão, Roberto? A Comissão de Comércio Exterior é um grupo que é formado por 14 entidades, já existe há 11 anos, tá certo? E tem exatamente a missão de integrar essas entidades no que diz respeito a incentivar e a desenvolver os negócios internacionais. Como todas as entidades têm relação ou com um possível gargalo ou possível incentivo, todas elas discutem essas ações
e a gente parte para incrementar ou apoiar o incremento das exportações. Então todo mundo que faz parte de um elo dessa cadeia está lá junto. Sebrae, exato, por exemplo. Né? Sebrae, sim. Bom, tem uma pergunta, Marta, do Rui Arantes, diz que é na Aldeota, ele diz: se a Europa vai mal das pernas, como é que ela é um mercado potencial, enfim, um mercado a ser atingido? Eu acredito que a Europa, de qualquer forma, embora nós estejamos enfrentando esse problema da crise internacional, tem alguns países que realmente estão passando por sérios problemas, mas eles precisam de produtos que nós podemos vender, que nós podemos oferecer. Então, eu acredito que as empresas não podem simplesmente, tudo bem, diversificar mercados. A opção é essa. Nós temos aí o continente africano que está em busca dos nossos produtos, tem necessidade dos nossos produtos, então nós podemos redirecionar as nossas ações para esse continente africano, com muita força. Mas não deixando de lado a Europa, que nós acreditamos, tem alguns países, eu inclusive estava lendo um estudo feito pelo Sebrae, formando que a média seria assim, em torno de uns 3 anos, principalmente a comunidade da União Europeia, para ter uma recuperação, começar a ter um fôlego maior, para começar a comprar novamente o que eles compravam anteriormente. Mas eu acredito que a gente não pode desistir, principalmente suprindo a Europa de produtos necessários, de necessidade básica, alguns produtos que eles não vão deixar de comprar em função dessa crise. Vão comprar menos, mas vão continuar comprando. Então, podemos redirecionar para alguns outros países que estão buscando mais os nossos produtos. A propósito disso, tem pergunta aqui da Paula Araújo, também na Aldeota. Mercosul, isso algum dia existiu, ainda existe? A pergunta dela é uma provocação ante os fatos recentes, por exemplo, com o afastamento, ainda que temporário, do Paraguai e a entrada da Venezuela. O Mercosul ele já nasceu com problemas estruturais que persistem, né? Aliado a isso, os problemas de vaidade, também entre alguns países, e somando mais a situação por que passa alguns dos membros. Então, eu vejo o seguinte, ele serve como uma aproximação dos países, mesmo que como bloco, realmente ele não tenha funcionado a contento ainda. Mas gera oportunidade nos mercados dos países participantes. A gente vê muito pouco o Mercosul no Ceará? Muito pouco, muito pouco. É tanto que isso, eles estarem em crise ou não abalou as nossas exportações, da mesma forma que a crise da Europa também não causou grande abalo. Agora, isso cai em um ponto fundamental, a nossa pouca cultura exportadora. E eu acho que mais as empresas do Sul, né, da região Sul, estão lá pertinho, usufruíram já, têm usufruído mais, têm aproveitado mais, por conta da proximidade. Esse assunto naturalmente mereceria muito mais tempo. A gente nem falou em Copa do Mundo, por exemplo, que vai ser uma vitrine espetacular para o Brasil, mas infelizmente o tempo acabou. Obrigado, Roberto Marinho, Ceará Trade Brasil, Marta Campelo do Sebrae. Boa sorte então a vocês e ao segmento cearense exportador. Né? E obrigada também pela oportunidade. Obrigado.